quem é que é eleitor do Pablo Marçal? Ninguém, porque ninguém é eleitor em São Paulo, mas... Eu não, mas eu digo que o Pablo Marçal é um sintoma, assim como o Nicolas Ferreira, da digitalização, digamos assim, né, da revolução tecnológica chegando no campo da política de uma maneira mais violenta, né, mais... contundente, botando o pé na porta. Então, tanto é que esse tipo de candidato daquele doravante, daqui em diante, eles vão estar presentes em todas as suas eleições com a sua legião de fãs e seguidores e tudo mais, em escala de milhões, né, com uma capacidade de intervenção também no mundo político e, até agora, pelo que eu vejo, de uma maneira absolutamente nociva, absolutamente prejudicial. Eu diria até que, de certa forma, a própria candidatura do ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi muito impulsionada, eu diria que a campanha do Bolsonaro foi muito digital e implantou dentro do universo político esses candidatos digitais com passado nebuloso, com propósitos absolutamente escusos, enfim, com o que existe de pior, né, dentro da sociedade e com um discurso absolutamente demagógico, populista, mentiroso, com tudo que tem de ruim. E o que é pior, tendo um papel dentro do panorama eleitoral, dentro das pesquisas. Isso me assusta, é uma constatação. Vocês acham que ele corre o risco de ser eleito? Bom, acho que eleito, teoricamente, pelo potencial do movimento, do que a gente vê das redes sociais, teoricamente, sim, ele teria essa possibilidade. A gente acha que ele não vai poder chegar lá, porque talvez ele seja impedido de chegar lá, né? Quer dizer, talvez as atitudes dele que ele tem tomado possam determinar que a candidatura dele seja afastada por conta desses fatos, né? Agora, a gente está vendo a evolução desse quadro, né? A questão digital, que poderia ser, por um outro lado, né, uma esperança de ampliação da questão da democracia, pela possibilidade democrática que as redes sociais permitem das pessoas se expressarem, portanto, fazerem política, né, com essas redes sociais, teoricamente poderiam ampliar o espectro da democracia. Mas, ao mesmo tempo, o que a gente está vendo é uma manipulação da opinião pública por diversos os influencers que são vazios e que querem crescer só pela contundência. É questão de criar polêmica, e com isso, através da polêmica, crescer de uma maneira utilitarista. Que a gente viu a direita, né, partir na frente no Brasil, não só no Brasil, mas acho que no mundo, né, a direita partiu na frente em vários lugares com o uso das redes sociais, e a gente está vendo isso, a gente está sofrendo agora as consequências disso aí. Quer dizer, em vez de ser um aprofundamento da democracia, a gente está vendo o contrário, né? A possibilidade de uma pessoa despreparada ou sem propostas só causar e com isso angariar votos, quer dizer, conseguir mobilizar as pessoas pelo absurdo. É uma coisa completamente... Bem, eu acho o seguinte, então aqui conversando, né? O uso intenso na política das redes sociais teve um grande exemplo no mundo, o primeiro de todos, que foi o Brexit. Exatamente. Que mudou a Inglaterra inteira. E eles já se arrependeram, os ingleses, mas agora não tem mais jeito, porque houve aquela eleição, né, foi uma espécie de emenda constitucional lá deles, e foi, todo mundo já sabe, um fenômeno das redes sociais. Por carimbar temas que não tinham nada a ver com o dia a dia, mas que passaram a ser, porque se abre lá para ver um anúncio da Casa Bahia, aparece um dia assim, cuidado com os imigrantes e tal, né? Depois, isso teve um reflexo muito importante, o mais importante de todos, que foi a eleição do Trump, a primeira eleição do Trump, que só teve uma. Quer dizer, diferente do Bolsonaro, Bolsonaro era o deputado federal mais bem votado do estado do Rio de Janeiro, já tinha sido vereador, tinha filhos, tinha isso, tinha aquilo, era um participante do mundo político. 30 anos de política. O Trump era zero. Ele entrou para candidato a presidente da República e foi eleito em grande parte por causa da utilização
eficaz das redes sociais. Daí para cá, o mundo político se defendeu também. Ele não é tão assim passivo. Tanto que o Trump perdeu a reeleição. Isso todo mundo sabe, ganhou para o Biden. Bolsonaro também perdeu a Bolsonaro reeleição. também perdeu a reeleição, usando e deixando de usar esses instrumentos todos. Então eu acho que as redes sociais são um novo instrumento e não uma nova ideologia. É só isso. Quer dizer, é um novo instrumento de transmitir candidaturas, ideias, isso e aquilo. Quem não tem ideias, quem não tem propostas, como é o caso do senhor Pablo Marçal, ele não será eleito. Ele corre o risco de ser eleito, é claro, porque basta. A primeira condição para ser eleito é ser candidato. Né? Aqui no estado do Rio de Janeiro nós elegemos o Wilson Witzel, governador, naquele momento, um sujeito que nunca tinha participado de nada com nome desconhecido, aquela coisa toda, porque simplesmente ele conseguiu transmitir que ele era juiz naquele momento da Lava Jato. Márcio, mas o Witzel não ficou na berlinda na campanha e o Pablo Marçal está na berlinda desde já. São momentos diferentes. O fato é Não, que... isso conta contra o Pablo Marçal. Claro, mas o Wilson Witzel foi ao segundo turno. Quer dizer, ele ganhou de outros candidatos no primeiro turno e foi ao segundo turno contra o Eduardo Paes naquele momento. Porque estávamos em tempos de Lava Jato, em termos de juiz prestigiado. Então, cada momento tem seu instrumento de trabalho. O instrumento do trabalho do momento é a utilização das redes sociais. Mas já existem outros instrumentos de trabalho, um deles importantíssimo é a justiça eleitoral, que no Brasil existe, nos Estados Unidos não existe, em outros lugares do mundo existe ou não, mas que tem a obrigação, a tarefa de modular as candidaturas de acordo com a lei. Para você ser candidato, tem que ter candidatura registrada, tem que ter prazos de validade das várias coisas, tem que responder a questionários, tem que apresentar seu patrimônio, uma opção de coisas que aparentemente o senhor Pablo Marçal não está apresentando corretamente. Então vamos ver o que a justiça decide. Mas isso é ganhar no tapetão. Fora do tapetão, eu acho que a democracia tem instrumentos de reação. Pode perder, é como o Flamengo perder do Botafogo de 4-1, uma coisa enfim, estranha. Mas então, não quer dizer que vá perder o campeonato porque perdeu um jogo, não quer dizer que esteja pior por causa disso. São etapas que vão sendo seguidas. E nós todos temos que ter em vista que essa eleição municipal agora, de 2026, de 2024, nós estaremos votando na participação política num momento muito especial do Brasil, em que todo mundo está pensando no que vai acontecer depois de 2026.